É possível salvar o planeta Terra? Será que a gente consegue evitar que o mundo vire um inferno climático? É isso o que a nossa convidada especial de hoje vai explicar. E se você gostar, claro, deixa aí o seu like e se inscreva no nosso canal. A COP27, que é a Conferência Mundial do Clima da ONU, é um evento muito importante para o nosso futuro, mas não só, para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, para o futuro da humanidade. Para saber mais sobre a COP27, a gente conversou com uma pessoa que está lá na COP27 no Egito, que é a Ana Carolina Amaral, que escreve sobre meio ambiente há muitos anos e é repórter da Folha de São Paulo. Eu estou aqui na sala de imprensa, colegas do mundo inteiro provavelmente estão bravos que eu estou falando aqui alto, eles estão tentando escrever. Estou aqui na sala de imprensa do Centro Internacional de Convenções de Sharm el-Sheikh, no Egito, onde acontecem as negociações do clima aqui da COP. Carol, quantas COPs você já cobriu? Eu comecei a cobrir as COPs na Conferência de Paris, em 2015. Então, eu tive sorte, porque eu comecei com uma conferência que foi muito bem sucedida, levou a assinatura do Acordo de Paris. E como que é aí, como que é essa cidade, às vezes é chamada de Cancún do Egito, né, onde você está. Como é essa cidade? Como é que você teve a oportunidade de dar uma andadinha por ela? De como as coisas são? Eu ainda não consegui sair do roteiro Hotel COP, que toma os nossos dias inteiros, assim, tenho saído daqui quase meia-noite, mas no trajeto a gente consegue ver tanto no hotel, que é um resort, todos os hotéis aqui são grandes resorts, à beira da praia, que é uma praia muito bonita, e a gente tem uma paisagem desértica muito diferente e parece uma cidade mesmo construída com esse propósito do turismo e de atrair os turistas europeus, russos. Então, o que a gente vê para além das praias nos resorts, essa paisagem aqui, ó, que está aqui do lado da sala de imprensa, que são esses morros e esse solo arenoso, com pouquíssima vegetação, bem raro ver árvores aqui. É uma paisagem completamente diferente de tudo que eu já vi aqui. Carol, para quem não conhece muito bem, né, as COPs parecem algo complicado, chato, né? Mas a gente sabe que esses encontros são muito importantes. Por que uma COP é tão importante assim? Eu acho muito interessante como as pessoas muitas vezes levantam a pergunta: vale a pena gastar todas essas emissões de carbono para levar 20 mil pessoas, 30, 50 mil pessoas, dependendo da edição, todo ano para uma conferência do clima que muitas vezes acaba em clima de frustração, sem o acordo suficiente que a gente precisa? E a minha resposta é sempre assim: vale muito a pena, porque ainda que a diplomacia seja muito mais lenta do que a crise climática exige da gente como resposta, a gente tem aqui, para além das negociações diplomáticas, um encontro muito rico e muito potente entre organizações da sociedade civil, movimentos sociais, pesquisadores, academia, negócios, negócios que prosperam com a agenda climática, como negócios ligados à conservação das florestas e também na área de energia renovável. Então, tem todo um ecossistema da agenda climática que se alimenta e que se potencializa a cada ano com os encontros que são promovidos aqui. Eu sempre costumo dividir a minha cobertura em duas conferências, né, em duas realidades dentro da COP. Uma das negociações diplomáticas, que são super importantes, e é por isso todo mundo vem para cá também, né, com a esperança, todos esses atores que eu falei, ONG, academia, negócios, vêm para cá também com a esperança de influenciar os negociadores dos seus países para conseguir acordos que realmente alavanquem, promovam a agenda, mas também vem para se encontrar, para trocar cartão, para fazer network, saem muitas parcerias daqui. Eu sempre divido a cobertura entre essas duas COPs, né? A COP da sociedade civil, dos governos subnacionais, né? Os governadores e prefeitos têm um papel cada vez mais importante, tanto porque a gente já assinou o Acordo de Paris e agora é hora de implementar, quanto porque a gente de lá para cá elegeu governos negacionistas nos Estados Unidos e no Brasil, que exigiram ainda mais resposta da sociedade, né? Então tem esse lado da sociedade civil e o lado das negociações. E para o Brasil, só para completar, a gente ainda tem um movimento que é muito significativo, que é o do encontro da sociedade civil com os representantes, como deputados, senadores, governadores, encontros que acontecem aqui na COP,
com uma força por reunir atores muito diversos do país inteiro, a gente não tem essa oportunidade dentro de casa. A gente não tem, embora a gente tenha muitos eventos, Conferência Nacional de Clima e tudo mais, mas nenhum tem a potência que tem esse aqui de trazer atenção para as pautas brasileiras, para o que está acontecendo no Congresso. Então, a gente lava muita roupa suja aqui, vem para a COP lavar roupa suja, falar o que está acontecendo no Congresso, que PL não pode passar, qual que tem que passar. É um encontro muito potente. Carol, na abertura Legal, do Carol. evento, né, o chefão da ONU, né, o português Antônio Guterres, ele falou que a gente estava entrando, a gente como mundo, como planeta, numa estrada para o inferno. Né? Eu até lembrei do AC/DC, né, do Highway to Hell, mas eu imagino que ele não estava lembrando disso. Né? O que ele quis dizer com essa estrada para o inferno? A gente tem um prognóstico do clima que está cada vez mais agravado, não só confirmando as previsões científicas que o IPCC, o painel do clima da ONU, fez nos últimos 30 anos, como em muitos casos se mostrando mais graves, com a aceleração dos eventos climáticos extremos e também com o aumento da frequência deles. E a gente já tem sentido essas perdas, né? No Brasil, a gente teve um ano, né, 2022, marcado por enchentes em vários estados, com um grau de destruição muito mais forte do que a gente estava acostumado a ver, né? A gente pode falar, mas sempre teve, né? Mas, assim, tem um grau de destruição maior, atingindo regiões que antes não eram atingidas por enchentes. Então, a gente já está vivendo essa catástrofe. É uma catástrofe que ela se reforça, né? Conforme a gente emite mais, elas vão ficando mais desastrosas e cada vez que elas ficam mais desastrosas, é mais difícil de conter. E a gente, embora fale de prazos até 2100, quando a gente fala até 2100, a gente está falando, na verdade, da progressão da média da temperatura global, né? Então, a gente pode chegar até quase 3 graus Celsius, se nada for feito, até 2100. Mas os efeitos eles já estão acontecendo agora. Né? Embora esse gráfico marque lá 2100 né, como o tempo em que a gente atinge esse número, os eventos climáticos extremos já estão ganhando escala. E a janela de ação é muito curta. Né? A gente tem até 2030, a gente tem 8 anos para reduzir pela metade as emissões de carbono no mundo e, com isso, conseguir manter o aquecimento médio global no teto de 1,5 graus. Então, o inferno climático é isso, é a gente caminhando numa direção que é muito difícil de conter, que é cada vez mais difícil de conter, que já está acontecendo e a janela de ação muito curta, assim, prazo muito apertado. A gente nunca viveu isso, né? A crise ambiental ela não tem precedentes e a urgência dela é algo que a gente nunca lidou. Nesses 30 anos que a gente fala de meio ambiente no mundo, 30, 40 anos, a gente sempre falou como uma pauta do futuro. E agora a gente está começando a falar com uma pauta do presente, uma pauta urgente, uma pauta emergencial. Né? A gente deixou de falar em aquecimento global e passou a falar em emergência climática. Tem alguma coisa específica, alguns assuntos específicos que vão ser discutidos nessa COP27? Tem algum tema principal ou temas principais? O tema principal dessa COP é, finalmente, perdas e danos. E isso mostra em que ponto chegamos. Né? A gente já está falando de perdas e danos, é porque a gente não conseguiu conter, a gente não conseguiu se preparar. Vai lembrar que lá atrás, no começo da década dos anos 2000, a gente falava de evitar as mudanças climáticas. E a gente precisou admitir que elas não era algo que dava mais para evitar, a gente precisava mitigar, né, que é reduzir as emissões, e adaptar, que é se preparar para o que vai acontecer, que já está certo que vai acontecer. E aí eu estou falando de inundação, de secas estendidas, de clima irregular, e aí ciclones, furacões, aumento do nível do mar, uma série de consequências, inclusive para alimentação, para abastecimento de água, para energia. Então a gente falava disso, né? Passou a falar de evitar emissões e se adaptar para as mudanças que já estão para acontecer. E a situação chegou num grau mais grave, em que a gente já começa a admitir que as perdas e danos causadas pela crise climática já acontecem, a gente precisa lidar com elas. É um tema que foi muito evitado até agora, por ter custos altíssimos, difíceis de calcular, e os países ricos, que são os responsáveis por providenciar o financiamento climático, porque são historicamente os responsáveis pelas maiores emissões, evitaram até aqui tratar desse tema por achar que não conseguiriam lidar com o financiamento dessas ações de reparação de perdas e danos. Mas agora, com o agravamento dessa situação, os países pequenos, mais vulneráveis, países em desenvolvimento, conseguiram
colocar essa agenda em pauta. E como é que vai ser a participação do Brasil, né? O Brasil vai participar, o governo vai participar, a sociedade brasileira, como é que vai ser essa nossa presença na COP27? Muito interessante a situação do Brasil, porque a gente está numa transição de governo em que a gente ainda vê uma representação dividida, né? A gente teve um pavilhão do governo, um pavilhão oficial do Brasil, mostrando as ações do governo, um pavilhão da sociedade civil, e agora a gente tem um terceiro pavilhão, que é o dos governadores da Amazônia. Tanto a sociedade civil quanto os governadores da Amazônia não se juntam ao governo no estande oficial, porque foram os atores principais que brigaram contra o governo federal para que a agenda do clima continuasse em pauta. Então, ali estão mostrando representações diversas do Brasil. A gente nunca esteve tão fragmentado na COP, né? Normalmente, os países têm um stand em que eles trazem todas as ações de todos os atores e setores. E a gente tem, ao mesmo tempo, essa fragmentação e, por outro lado, a expectativa com a chegada do Lula, que é esperado tanto nos estandes das ONGs quanto no dos governadores da Amazônia, para que possa conversar, ouvir as demandas desses atores e, possivelmente, anunciar compromissos climáticos. Espera do Lula ser uma nova meta climática brasileira para a Acordo de Paris, quanto um anúncio possível do nome que vai comandar o Ministério do Meio Ambiente ou o Ministério dos Povos Originários. Essas são as expectativas. E no campo das negociações, o Brasil não está presente na pauta principal de perdas e danos. O que mais interessa para o Brasil agora é finalizar a regulamentação do artigo 6, definir os últimos detalhes do artigo 6, que é um artigo que trata de comércio de emissões, de mercado de carbono, que é uma pauta que sempre foi muito importante para o Brasil, por ser um país detentor de florestas e que pode absorver muito desse carbono que hoje está na atmosfera causando aquecimento global. E você mencionou, né, o futuro presidente Lula, né, presidente eleito, e a expectativa é que ele vá com a Marina Silva até a COP, e aí você disse, né, que a expectativa é que ele anuncie ela como ministra. Como é que está isso? Você tem informações a respeito disso? Tem uma grande expectativa, inclusive internacional, de que a Marina Silva seja anunciada como ministra do Meio Ambiente novamente, por ser já um nome reconhecido pela sua gestão anterior, mas tem um outro nome ainda cotado como possível ministro, que vem para a COP também, que é o senador Randolfo Rodrigues, que também é da rede, do mesmo partido. Então, isso não está certo. Existe também uma leitura de que possivelmente Lula não anunciaria ninguém, por enquanto, para evitar também a pressão para anunciar outras pastas. Carol, e para a gente fechar, e para deixar você trabalhar aí em paz, você falou que a nossa janela de ação está cada vez mais curta, né? A nossa janela de ação como coletivo, né? Você acredita que chegaremos a acordos políticos e econômicos que façam com que a gente ainda possa sonhar com esse aquecimento de 1,5 graus, ou você está um pouco descrente nisso? Eu acho que é chique ser descrente. Tem um ar meio intelectual no pessimismo que eu não prefiro não aderir. Eu acredito, sim, que a gente consegue fazer essa curva, né, e baixar as emissões por dois motivos. Primeiro é que a gente teve, algumas vezes nessas últimas décadas, saltos tecnológicos que não foram previstos e que tornaram tecnologias que antes eram vistas como como que eu posso dizer, complementares, quase como piada, né? Não sei se vocês lembram, teve um episódio lá atrás que a Dilma, que era presidente na época, falou das energias renováveis como algo que não dava para a gente contar. E hoje, o salto que a gente teve com solar e eólica, principalmente com eólica, torna ambas tecnologias viáveis, não só viáveis do ponto de vista econômico, mas mais interessantes ainda do ponto de vista econômico do que os investimentos em fósseis. Tanto que o Brasil está com um stand aqui focado em energia, até interessante de ver, porque é um país que normalmente foca em florestas, que é o maior patrimônio do Brasil aos olhos do mundo nessas negociações climáticas, e está aqui com foco em florestas, por acreditar que o país pode oferecer respostas para a crise de energia na Europa, né, que agora está tentando buscar soluções para se livrar da dependência do gás russo. E o Brasil acredita que pode fornecer hidrogênio verde para a Europa através justamente da eólica offshore, né, da eólica que é instalada no mar. E o segundo ponto pelo qual eu acredito que a gente vai conseguir sair dessa enrascada climática é que
ela se tornou uma agenda estratégica na geopolítica global. É muito interessante observar como o Biden, ao fazer a campanha eleitoral nos Estados Unidos, trouxe à tona a pauta climática como uma prioridade para ele. E essa é uma aposta ousada porque, para os eleitores, existem outras prioridades mais próximas. Normalmente, a gente avalia, né, a economia como uma coisa que fala mais alto para o eleitor, né, o que ele sente no bolso. E aqui no Brasil, a gente viu o mesmo processo com Lula, que fez uma atualização da agenda, foi fazer a lição de casa na agenda climática, até mencionou no último debate da Globo, agora a gente não fala em meio ambiente, a gente fala em agenda climática, né, em questão climática. Então, ele foi se preparar para trazer esse tema à comunidade, também por entender que para fazer diplomacia, para fazer parcerias internacionais, ele precisa necessariamente passar pelos compromissos com o clima, que no caso brasileiro significa ter compromissos com o desmatamento, com o combate ao desmatamento, principalmente na Amazônia. Carol, para agradecer você pela gentileza de atender a gente durante esse trabalho intenso aí na COP. Muito obrigado pelas explicações e bom trabalho aí para você no Egito. Obrigado, Carol. Valeu. Até uma outra Obrigada. conversa. Valeu, obrigada, gente, adorei. Muito legal. Obrigadão, muito legal.